tudo bem? Meu nome é Graziela, sou nutricionista e hoje eu vim contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu viajei para a Europa e visitei Paris, na França, visitei ainda Genebra, na Suíça, Veneza, na Itália, Sis, na Itália e terminamos a viagem em Roma. E eu vim contar para vocês um pouco sobre a alimentação. Nós chegamos no primeiro dia e provamos o crepe. Eu vou deixar uma fotinho para vocês verem. O crepe, ele nada mais é do que uma panquequinha recheada. Eu vou analisar um pouco a alimentação deles com a referência do idoso, né? Então, o crepe é fácil de comer, se come com as mãos mesmo, no lugar que a gente comprou, ele vinha num cone. É fácil de comer, claro que para um idoso que não tenha mais uma qualidade de mastigação fica mais difícil. Minha mãe são idosos jovens, eles estavam me acompanhando, então eles conseguiram se alimentar bem. Compramos também no primeiro dia os macarrons. É aquela bolachinha feita de farinha de amêndoas. Dizem que é super difícil de fazer. Ela é bem cara, ela é super macia, ela tem uma textura muito gostosa, assim, muito desmancha na boca, sabe? Airada, assim. Então tu coloca na boca, ela se desmancha. Muito gostoso também, valeu a pena. Ela não é muito barata, mas vale a pena. Todos os dias a gente comia no café da manhã. Os hotéis têm a cultura de oferecer croissant. Então tem muita oferta de croissant de vários sabores, vários recheios. O natural também. O pão de chocolate, que é um pãozinho com chocolate que é uma delícia. Todos muito macios, muito fáceis de comer, né? Então, para quem leva um idoso acompanhando, é super tranquila a alimentação. Um dos dias em Paris, nós comemos o Le Croque Monsieur. Eles têm o Le Croque Madame, que é nada mais é do que um misto quente, né? Que eles passam no ovo e no queijo, assam. E o Le Croque Madame, a diferença dele é que ele tem ainda um ovo por cima. Ele é uma delícia, é super fácil de fazer em casa, então tu faz o misto quente, passa no ovo, no queijo, assa ele e depois o ovo frito por cima. É uma delícia. A gente comeu o Le Croque Monsieur, que é sem ovo. O meu pai teve um pouco mais de dificuldade de comer, porque ele fica crocante, é uma torrada crocante. Então, para quem tem prótese dentária, já fica um pouco mais difícil. Na noite do meu aniversário, eu comemorei o meu aniversário lá em Paris. Então, nós fomos no The Hard Rock Café Paris, comemos guacamole, acompanhada de nachos, feijão e pimenta jalapeno, que é aquela pimenta fortíssima. Ele traz cebola também, temperinho verde, molho por cima. É uma delícia, super gostoso, a gente se alimentou super bem, foi uma das melhores refeições que a gente fez lá e uma das mais baratas também, por mais que seja, né, do Hard Rock, ainda tinha um preço bem acessível. Foi muito legal, foi uma experiência ótima. Depois nós fomos para a Suíça. Na Suíça nós ficamos apenas um dia. Lá nós não conseguimos provar tudo. O que tem de comida típica na Suíça, né? Os fondis, que a gente já conhece, já provou aqui no Brasil. Nós provamos muitos queijos lá e os queijos são maravilhosos. Super macios também, claro que eles têm os queijos um pouco mais durinhos, né? Mais firmes e mais envelhecidos, mas os queijos são uma delícia. E provamos também os chocolates. Chocolate suíço não tem comparação. É o melhor chocolate do mundo, assim, macio, o sabor é diferenciado, ele desmancha na boca. Depois nós nos direcionamos para a Itália. Na Itália nós começamos em Veneza, depois passamos por Assis, que é uma cidade sacra, né? Onde tem a Catedral de São Francisco de Assis. E terminamos o nosso roteiro em Roma, visitamos o Vaticano. Então foi uma experiência assim espiritual também. E nós provamos praticamente tudo. Provamos a pizza. Infelizmente minha crítica a pizza deles é massa finíssima, né? Até aí tudo ótimo, mas pouco recheio. A gente tem costume no Brasil de querer aquela pizza super recheada. A deles não. A deles é pouquíssimo recheio. Pelo menos onde a gente comeu. Talvez em outros lugares seja diferente, mas foi muito legal a experiência de provar outros sabores. Nós provamos também a lasanha deles é espetacular, super macia, super gostosa de comer, assim, muito queijo, ela é muito cremosa.
é diferente da nossa lasanha daqui também. E provamos muita massa. Então foi massa de todos os sabores que a gente pôde provar, a gente provou, porque foram vários dias lá na Itália, então a gente foi passando em cada cidade, provava uma massa diferente. Café da manhã nos hotéis também sempre ofereciam baguete, pães, cucas variados, assim, bastante bolo. Eles gostam muito de comer doce no café da manhã, então tinha bastante bolo. O que a gente sentiu de diferente? Os restaurantes têm o costume de oferecer pão e água. Então, o pão e água geralmente é gratuito, às vezes tu acaba pagando. Então, a gente, né, sentava na mesa, eles já traziam o pão, o azeite de oliva para comer por cima do pão. O pão era muito duro, muito duro. Então, assim, para os meus pais que usam prótese dentária, tinha uma certa dificuldade. Eu achei muito duro. Tem pessoas que super elogiam. Antes de ir, eu assisti muitos vídeos, muitos canais que falam de viagem, falavam muito disso, deles darem o pão e a água. E a gente não teve uma experiência tão legal em relação a isso. Mas ok, teve lugares que nos cobraram, né, o couvert, teve outros que não, que foi couvert mesmo, gratuito, mas isso ia de cada lugar. E vamos para saladas. O que nós comemos de salada na Itália? Todos os dias. Salada caprese. É tomate, mussarela de búfala, azeitonas, em alguns lugares serviam azeitonas, outros não, e manjericão com muito azeite de oliva. Gente, é uma delícia. É diferente, inclusive o tamanho das azeitonas e a apresentação da salada, ela é diferente do Brasil, né? Até porque eles são produtores de azeitona, né? E de azeite de oliva, então ela tem um sabor diferenciado. E a mozzarella de búfala deles é incrível, é muito bom. Então, foi o que a gente comeu praticamente todos os dias como salada, como acompanhamento. E foi uma delícia. Ou como entrada, ou como acompanhamento, a gente usava a salada caprese. A gente pegava uma grande e dividia em 3. E daí depois comia um prato de massa, de lasanha, de risoto para acompanhar. O que estranhou também foi isso. É muito molho. Então, o macarrão é com muito molho, o risoto é bem molhadinho, o nhoque com muito molho, a lasanha molezinha com bastante molho. Então, para quem não gosta muito da comida molhada, assim, não é legal. Porque eles têm a ideia de molhar o pão nisso, né? Então, o pão é um acompanhamento da refeição. Então, por isso que a comida é tão molhada. Em Assis, nós passamos a Sexta-feira Santa. Então, era um dia que para nós que somos católicos não se come carne. Então, nós comemos uma tábua de frios vegetariana. Gente, um espetáculo. Os pães eram super macios, tinha acompanhamentos de vinagretes, molhos, tinha uma pastinha de berinjela, mel com nozes, uma delícia. Assim, ó, comer a burrata com mel e nozes no pãozinho é um espetáculo. Então, assim, valeu muito a pena. Foi um dos lugares que a gente gastou menos na Itália. Para ter uma ideia, a gente gastou uma tábua, 18 euros, que não é caro, para 3 pessoas comerem. E ainda comemos de sobremesa um semifredo, que é aquele docinho que é tipo um bolinho de sorvete. É a nossa tortinha de sorvete, que tava uma delícia. A gente comeu um semifredo de chocolate. E tudo isso deu 18 euros, então é super barato. Foi uma das experiências mais legais que foi em Assis. Então vamos às sobremesas. Em Paris nós provamos, além dos macarrons, né? Nós provamos também o crème brûlée, aquele docinho que parece um pudim com um açúcar maçaricado por cima, então ele fica crocante. Gostei, não é a oitava maravilha do mundo. Gostei mais das sobremesas italianas do que das francesas. Assim, a gente comeu a bomba de chocolate também, que é bom, mas assim, os doces italianos, eles têm mais a questão do gelato, né? Eles têm a tradição do gelato. Tomamos um gelato no Vaticano, uma delícia, assim, ele era muito cremoso, diferente dos nossos sorvetes aqui. Tomamos um gelato também na Amorino. A Amorino é uma sorveteria que ela faz o sorvete em formato de flor. Super lindo, assim, ele é mais bonito, mas é mais prático de comer no copinho. Eu achei mais difícil, assim, comer na casquinha em formato de flor.
Vou até colocar aqui para vocês verem como é que é produzido. Se vocês quiserem, posso testar algumas receitas, não digo os macarrons, que são muito difíceis, mas posso testar algumas receitas para vocês. E fico aqui para tirar dúvidas, quem está pensando em viajar, quer alguma dica de lugares mais baratos, mais legais para comer, tô aí.